Eu saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula agora, para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença nesta noite para aprendermos mais de Ti, Senhor. Senhor, venha manifestar os seus dons, Senhor, do seu Espírito Santo, e venha nos ensinar através da instrumentalidade do Teu servo, Diácono Rondinelli, Senhor. Que haja a compreensão nossa e daqueles que nos ouvirão, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, segundo a sua bondade e misericórdia. Amém, Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Então, a nossa escola bíblica hoje, lição de número 1, o início da caminhada, né? O título desse trimestre é A Carreira que nos está proposta, na capa da revista aí, tá bom? A carreira que nos está proposta, é o título do trimestre. Nós vamos estudar 13 lições. O tema é A Carreira que nos está proposta. O título é O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar nos Céus. Então, hoje, nossa escola bíblica, lição número 1, o início da chamada, revista da CPAD que nós usamos, sede PRRCE, segundo trimestre de 2024, hoje 8/4/2024, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Quem estará ministrando hoje é o nosso amado professor Diácono Rondinelli, tá bom? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos o texto áureo, tá bom? 1, 2, 3. Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar início aqui à aula sobre os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição é explicar o sentido da caminhada com Cristo. Qual é o sentido de nós estarmos lado a lado com Deus, caminhando com Ele, até o grande dia que Ele vem buscar e arrebatar a sua igreja para a gente morar na glória, Segundo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. O que é que essa lição vai ensinar? Vai ensinar o que é que significa o novo nascimento. É você morrer para o velho homem e nascer um novo homem, Novo homem com Cristo Jesus. Aleluia. Terceiro tópico é enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe no livro de João, no capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Você vai ler um e a classe de outro na voz dela. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo, vou começar pelo versículo 1, certo? E a classe lê junto com a irmã Aline, uma só voz. Eu vou ler o 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Introdução. Neste trimestre estudaremos a jornada do cristão.
Para iniciarmos aos nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Então, nesse início, ó igreja, a lição quer enfatizar como nós devemos começar a caminhar com Cristo e continuar com Cristo, né? Porque nós sabemos que muitos homens de Deus na Bíblia, a Bíblia mesmo relata que começaram a caminhada com Deus, no meio foi bem e no final foi trágico, né? Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus dura para sempre e ela se renova a cada manhã, a cada dia, né? Então, o Senhor Jesus está sempre disposto a nos receber quando nos voltamos para Ele, né? Então, a lição ela vai enfatizar a nossa caminhada, início, meio e o fim, que o fim é na cidade celestial. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Conceituaremos também, né, o nascimento do novo homem quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar em cada ser humano para a gente não voltar a fazer coisas que fazíamos outrora, né? Beber, ou fumar um cigarro, ou gostar de balbúrdia, de palavreados. Então, o Espírito Santo ele vai começar a nos convencer de que aquilo é errado e temos que abandonar as coisas do velho homem, né? Para que a gente continue a caminhada com Jesus Cristo. A caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Vida humana, a primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Então, aqui no tópico A, né, vai falar a origem da vida humana. Ela inicia quando o homem nasce, né? O homem nasce, o homem ainda não tem entendimento, né? No caso, algumas religiões batizam a criança sem ter o entendimento, só que a Bíblia, ela fala totalmente ao contrário, né? Jesus Cristo, ele se batizou, se eu não me engano, com 30 anos de idade, né? Porque era necessário ele passar por aquilo. Então, a Bíblia, ela nos ensina que o batismo é quando o homem ele reconhece que realmente é pecador e ele tem que se arrepender. Ele desce as águas, né, para ficar o velho homem e subir o novo homem. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Ela poderá ser longa ou curta, porque muitas das vezes a decisão está na própria mão do homem, na mão de Deus. Muitas das pessoas ela escolhem abreviar a vida seguindo por caminhos tortuosos. Vemos nos dias de hoje muitas pessoas que não chegam à maioridade, porque escolhem caminhos que não convêm, se juntam com coisas que não são de Deus, né? E tem a sua vida abreviada. Mas a vida com Cristo, ela é longa, né? Porque ela não é só aqui na terra, né? Ela continua lá no céu, na vida eterna. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João capítulo 3, versículo 6. Então o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos, né, que aquele que é nascido da carne é carne. Então o ser humano, quando ele nasce, ele é da carne, mas quando ele encontra o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, né, ele começa a ter a concepção que ele é nascido do Espírito, ali ele começa uma nova vida.
Então Jesus ele olha para Nicodemos e fala: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Os irmãos podem perguntar. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Então a vida com Cristo, né, irmãos? A vida com Cristo ela é melhor do que a vida no mundo. Entendeu? Porque quem está em Cristo, ele pode passar por tribulação, por situações difíceis, mas ele sabe que ele tem um Deus que a qualquer momento ele pode virar o cativeiro, né? Ele pode mudar o quadro da situação que nós passamos. É a questão da fé, a gente confiar que a gente tem um Deus e no momento certo ele vai agir a favor de mim e de você. O irmão Francisco vai perguntar. Queria saber, varão, se quem nasceu de novo pode se salvar, se não nascer. Quem não nascer de novo, como Jesus Cristo falou para Nicodemos, pode ter a salvação? Não, ele tem que nascer de novo e continuar com aquela vida, a vida espiritual. Porque se ele abandonar a vida espiritual e voltar para as velhas práticas, aí ele já não tem mais essa certeza da salvação, né? Ele tem que continuar a caminhada com Cristo para que ele seja nascido do Espírito. Porque Nicodemos ele tinha a letra, Nicodemos ele tinha a sabedoria, ele tinha a Torá, ele lia a lei, porém ele fazia totalmente diferente do que Jesus ensinava, entendeu? Por isso que Jesus disse para ele: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Deu para o irmão entender? Tem que ter uma constância, tem que continuar caminhando com Cristo, porque às vezes a pessoa experimenta, e o apóstolo Pedro já disse que aquele que experimenta do Espírito Santo de Deus e retrocede para o mesmo caminho, é como o cão que volta para o próprio vômito, ou então a porca que é lavada e volta de novo para a lama. Mas na mesma hora que o ser humano sente no seu coração o desejo de se arrepender e se volta para Cristo, ele recebe e a pessoa volta a nascer do Espírito de novo. Amém, irmão? Amém, irmã Rita? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, irmã Rita. A irmã Rita enfatizou aqui que a vida humana é do nascimento até a morte. Ela pode ser curta ou longa, mas com Jesus ela vai até a vida eterna. Bem enfatizado aqui pela irmã Rita. Amém, glória a Deus. Vamos continuar, irmã. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Glória a Deus. É porque tem duas mortes, né, irmão? Aqui o livro de Romanos ele vai enfatizar que tem a morte carnal e a morte espiritual, né? Quem vive em Cristo, o apóstolo João diz que mesmo que ele morra, ele viverá. Lá quando ele ressuscita Lázaro, ele enfatiza numa frase: aquele que está em Cristo, mesmo que morra, ele viverá, porque ele vai viver na vida eterna. Porque muitas das pessoas dizem que quando morrer se acaba, morreu, acabou. Mas não, mas quem está em Cristo vai ter uma nova vida na nova Jerusalém celestial. Amém? Glória a Deus. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque quem vive uma vida com Cristo, ele tem esperança. A esperança dele se renova a cada dia e vai de geração em geração, se isso continuar a caminhada com Jesus Cristo. Afinal, nos tornamos um filho ou filha de Deus. Este tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Glória a Deus. Aquela mesma situação, né? Da gente continuar a caminhada com Jesus Cristo, né? A gente nasce no Espírito e continua no Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele fala lá em João capítulo 3, versículo 6. Os três companheiros da nossa caminhada.
Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus passa a ser nosso Pai, né? E a palavra de Deus diz que todo pai castiga o filho a quem ele ama, né? Qual é o filho que vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente, ou pede um ovo, ele dá uma pedra e assim por diante, né? Então ele vai enfatizar que nós que somos pais ruins, procuramos dar as coisas boas para os nossos filhos, né? Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Então aqui ele enfatiza que como um pai, né? O que é que o pai faz? Primeiramente o pai cuida, né? Cuida para que nada de mal aconteça. Da mesma forma é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Ele instrui o ser humano no caminho da verdade, no caminho reto. Ele ensina o caminho a qual nós devemos seguir e andar. E o terceiro, fortalece, né? Porque quando Deus nos fortalece, nós ficamos atentos para as batalhas do dia a dia, ficamos firmes, né? Para que a gente não venha a cair nem perecer. Temos um relacionamento de pai e filho. Então, o relacionamento de pai e filho é um relacionamento saudável, né? A paz do Senhor a todos. Ei, varão, eu queria saber, quando Deus corrige, Ele está provando alguém? Nem sempre, né, pastor? Nem sempre. Quando ele corrige, é porque com certeza o ser humano, o indivíduo, fez algo de errado, né? Mas é uma correção que vem para o bem, né? Para que a gente não faça mais. Você pode ver na Bíblia que ele corrigiu Davi, primeiramente pelo pecado que Davi cometeu. Mas Davi era diferente, que ele se voltava para Deus, ele se arrependia com súplica, com jejum, ele se voltava para Deus, por isso que ele foi considerado segundo o coração de Deus, né? Já Saul foi repreendido e não se voltou para Deus, essa é a diferença. Então Davi, ele tinha um coração voluntário, Saul já não tinha. Salomão pecou, foi corrigido e também não se arrependeu. Então há essa diferença, entendeu? A questão de prova e correção nem sempre está na mesma linha de raciocínio, não é assim, pastor? Fazer só um comentário aqui. A correção de Deus, ela normalmente é para a pessoa se converter, né? Normalmente é assim, a pessoa que decidiu servir a Deus e ele está errando, a Bíblia diz que Deus castiga e repreende todo aquele que ama, né? Então tem castigo e tem repreensão que é para a pessoa acordar, que é para a pessoa entender que ele está errado e que precisa se converter. Então é uma forma de Deus corrigir. Agora tem aqueles que decidem deliberadamente viver pecando, e esses daí podem sofrer repreensões e castigo de Deus, e após a morte a condenação, né? Agora sim, Deus castiga para nos provar, né? É uma pergunta. Quando ele está castigando é para nos provar? Também pode acontecer. O exemplo de Jó, que a gente entende castigo como sofrimento, né? Como alguma coisa ruim que está nos acontecendo. Pode ser uma prova? Pode também. Nós temos o exemplo de Jó. Temos o exemplo dos apóstolos, né? Que sofreram muito, os primeiros discípulos, né? Então tudo aquilo que Deus permitiu, no caso de Jó e dos seus servos, é uma prova. A prova dos discípulos, alguns teólogos entendem que eles foram provados, inclusive os apóstolos foram mortos, para ficar o testemunho da fé que não depende das coisas desta vida, né? Glória a Deus. E de alguma forma também, a provação de Deus, ela tem um objetivo de nos purificar, de nos aproximar mais de Deus, tá bom? Então assim, quando o homem está sendo castigado por Deus, ele pode estar sendo castigado porque Deus já o rejeitou e ele está padecendo. Ele pode estar sendo castigado porque Deus tem um propósito naquilo dali, ou para ele se converter.
Então, irmão Francisco, irmãos, basicamente são essas linhas que a gente vê no exemplo bíblico, né? A repreensão de Deus, tá bom? Pode ser prova, pode ser alguém que quer afrontar Deus, Deus castiga, e pode ser alguém que serve a Deus e está precisando de uma correção para acordar, para despertar, né? Para se converter mesmo, tá bom? Irmã Francinete. Irmã Francinete. Pai Senhor, ei irmão, me responda aqui esse versículo 8, porque toda vida eu tive dúvida nesse versículo, quando diz assim: o vento assopra onde quer, e onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, esse aqui que eu não entendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. História da manifestação do Espírito, tá? E aí, como se trata de algo espiritual, a pessoa só vai entender, olhe bem, a pessoa só vai entender o novo nascimento quando ele recebe Jesus e recebe o Espírito Santo, tá? Então, percebam que para nós que somos crentes, é muito fácil a gente dizer: olha, Deus está na minha vida porque eu estou sentindo, amém? Deus está na minha vida porque eu estou ouvindo a voz dele. Agora, uma pessoa que não tem Jesus, nem tem o Espírito Santo, ele pode falar isso? Não. Mas o Espírito Santo deixa de ser real? Não, ele é real, porque quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, e mesmo sem saber fisicamente essa obra do Espírito, mas ele sente. Como uma pessoa fisicamente, que não tem o Espírito Santo, ele entende o vento que é invisível, tá? Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: olha, talvez não, você não entende esse novo nascimento, esse nascer do Espírito, tá? Mas se você abrir o coração e deixar entrar na sua vida, você vai entender, amém? Porque o vento, o homem físico sabe que ele existe, e todos acreditam que vento existe. A pessoa nem crê em Deus, mas ele diz assim: ah, se viesse um ventinho, uma brisa, né, um ar, né? Ele sabe, porque é real. Agora, o Espírito Santo, diga para uma pessoa que não conhece Deus, a Bíblia, nem Jesus, diga para ele assim: e aí, como é que você está com o Espírito Santo? Ele vai dizer: como é isso? Eu já vi uma mulher dizer assim: um comedor de feijão e arroz não pode ter o Espírito Santo. Eu digo: olha aí, porque não conhece. Aí eu fui mostrar para ela na Bíblia, Paulo dizendo: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Para entender essas coisas, tem que nascer de novo. Então, irmã Francinete, a explicação é essa. Jesus estava comparando o vento físico, que as pessoas entendem, sentem, porque sente, percebe, e o Espírito Santo, que é um ser imaterial, não dá para tocar, não dá para dizer ele está aqui, só dizer que ele está aqui, não sente, não tem Jesus, não tem nada. Então, para quem está no mundo, não entende. Só quem nasce de novo, que tem um encontro com Jesus, inclusive Jesus disse por Jesus, nosso Senhor, assoprou sobre os discípulos, soprou, e disse: recebeu o Espírito Santo. Então, assim, igual ao vento, que é invisível, só vai perceber e ter uma vida com Deus, com o Espírito Santo, aqueles que confessam Jesus. Sim, irmã Francinete? Eu entendi, é porque a minha dúvida, eu ficava pensando assim: olha, nós nascemos do Espírito e não sabemos para onde é que vai. Como é isso, sabe? Aí a minha dúvida era essa, mas agora eu tirei a dúvida, viu? Certo. Obrigada. Sim, irmão Francisco. Pai do Senhor a todos, eu queria saber, pastor, se para ter o Espírito Santo tem que ter os frutos do Espírito mesmo, verdadeiramente, Vamos lá. Ele perguntou: para ter o Espírito Santo tem que ter os frutos, né? Para ter, não. A pessoa recebe o Espírito Santo, e quando ele tem o Espírito Santo, ele produz os frutos. Inclusive, os frutos é do Espírito Santo na nossa vida, tá? Irmão Francisco, então é assim: a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo, pela palavra de Deus, começa a gerar em nós os frutos, e nós começamos a praticar. Então a ordem é assim: eu aceito Jesus, recebo o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a produzir na minha vida frutos, e eu coloco em prática. Aí eu produzo frutos do Espírito Santo, tá bom? No meu entendimento também, já aproveitando esse gancho aqui de não sabe de onde vem nem para onde vai,
Vou usar o exemplo de Pedro, né? Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, as mesmas 3 vezes que ele tinha negado a Jesus, né? E Pedro disse: Senhor, tu sabes, já constrangido na 3ª vez. E ele disse: Pedro, quando tu era jovem, tu abordava os teus lombos e ia para onde tu queria. Agora tu vai para lugares onde tu não queres. Então, muitas das vezes, irmã Francinete, a gente não sabe para onde vem, que tem um Espírito, porque o Espírito, ele nos impulsiona a ir em lugares que nós não sabemos. De repentemente, né, pastor, a gente está aqui numa obra, o Espírito Santo diz assim: vai para ali, que ali eu tenho uma obra a fazer naquele lugar, como ele fazia com os discípulos. Então, o vento assopra aonde quer e ouve ser a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde o vento vai. Então, a gente vai a lugares que nós não sabemos, muitas das vezes não gostamos, né? Mas o Espírito manda, a gente tem que fazer aquela obra. Não é assim, pastor? Amém? É o dito mover do Espírito, né? Quem tem o Espírito Santo, o movimento do Espírito, ninguém sabe, só quando ele se manifesta, né? Entendeu? Muitas das vezes o apóstolo Paulo estava em um lugar, passa até a Macedônia, apóstolo Paulo, que lá tem uma pessoa clamando, e era aquele carcereiro. Ele não sabia que ia para lá, entendeu? Mas o Espírito levou ele para lá para ele ganhar aquela alma e aquela família, né, pastor? Passando adiante. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Então aqui faz alusão de um pai protetor, né? Temos um pai, temos um filho, aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males, né? O Senhor, além de ser pai, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra de todos os males. Aí no 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a vitória não é nossa, né? Ele está falando aqui em Coríntios que toda a vitória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não dá a nossa vitória, mas não devemos nos vangloriar, né? Nós devemos se gloriar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor? E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então esse versículo aqui também é muito usado, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é o mundo? São todas as pessoas. Ele amou todas as pessoas de tal maneira que deu seu único filho. Quem é que tem coragem, né? De ter apenas um filho e dar para o sacrifício de pessoas que ele não conhecia muitas das vezes assim, e pessoas que iriam de vir ainda, até no dia de hoje, daria o seu próprio filho, né? Abraão ele deu, mas ali Abraão ele estava sendo provado, né? Mas Deus ele deu como sacrifício humano o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, o que é pereça, não caia, não tenha falta nenhuma, mas tenha o quê? A vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falar do livro de Hebreus, da repreensão do castigo de Deus, né? Diz lá em Hebreus que ele repreende e castiga a todos quantos ele ama. Então eu quero entender que para me ser amada por Deus, eu tenho que fazer exatamente o que ele quer, o que ele me exige. Porque o amor de Deus é diferente do nosso. Ele não agrada, o nosso amor é para sempre agradar, para não perder, né? Quantos pais fazem barganha com os filhos? Não, eu vou te dar isso para a gente, faz isso para a gente passear. E não vai passear com a criança, né? E também com medo que o filho o rejeite. Mas Deus é diferente. Para nós termos o amor dele, é preciso que sejamos na linha, na risca com ele, que é o jeito que ele ama, né? Eu não sei exatamente o ponto da pergunta do irmão Francisco, mas é assim que Deus ama, repreendendo e castigando. E é preciso nós ouvirmos a sua repreensão. E a repreensão sara, né? Diz que pia não dá jeito, mas endireita, né? Eu não sei, apanhei muito, mas não sei se eu me ajeitei, não. Amém? Amém.
Muitas das vezes a nossa repreensão com os nossos filhos gera um resultado ali de momento, né? Já a repreensão de Deus não, ela gera um resultado duradouro, né? Ela gera um arrependimento, ela sara toda ferida. A palavra de Deus diz que na velhice de Davi, ele se sentia grande, tinha um exército grande. E aquele desejo estava no coração dele. E a palavra de Deus diz em 1 Crônicas capítulo 21, que Deus deixou o diabo incitar Davi a contar o povo, para que aquilo saísse do coração de Davi. E quando ele fez, ele pecou, ele foi castigado, mas depois do castigo ele se arrependeu e colocou para fora aquele desejo maligno que ele tinha. Então, muitas das vezes Deus deixa a gente colocar para fora, né? Aquele desejo, para que a gente venha se limpar daquela raiz de amargura, daquela angústia, daquilo que está nos atrapalhando de seguir um caminho reto com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Colossenses 2, 6, 7. Finalmente, lemos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Glória a Deus. Aqui faz alusão do Espírito Santo, né? Aquele Espírito Santo a qual a Bíblia, que nós chamamos de amigo, né? Amigo Espírito Santo, é aquele que nos consola, é aquele que nos incentiva a estar na casa de Deus, a buscar o Senhor, é aquele que nos repreende também, né? Quando estamos tentando ou querendo ou fazendo algo de errado. Isso não é certo, é aquela voz que nós escutamos no nosso ouvido, né? Para que a gente não venha a pecar e nem errar contra Deus e contra Jesus Cristo. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Glória a Deus. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. João capítulo 3, versículo 6, João 1 ao 13, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 6. Amém. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Aqui é uma pergunta, viu, igreja? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem. Tem um uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. João 3, 4. É bem interessante esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? Que ele foi ter com Jesus à noite, por causa ali da sua posição, né? Com medo de perder o lugar lá na sinagoga entre os judeus. Mas eu estava pesquisando sobre esse diálogo, pesquisei muito, me aprofundei. Glória a Deus. E muitas das vezes mostrava que Nicodemos ele frequentava lugares onde tinha alta classe, alta sociedade. Era aquele o alto clero que falava mal de Jesus. Mas por quê? Porque Jesus era ruim? Não, porque Jesus causava ciúme nele. Jesus fazia coisas que eles não conseguiam fazer. Então eles falavam mal de Jesus. Mas quando ele chegava nos bairros, que era onde tinha um povo, o povo falava dos milagres de Jesus. Então Nicodemos, será que um homem que é tão ruim como eu escuto, onde eu ando, ele poderia abrir os olhos do cego? Ele poderia fazer um aleijado andar? Podia restituir a pele de um leproso? Ele ficou com essa dúvida e foi ter com Jesus justamente para tirar essa dúvida. No entanto, que ele, no início do diálogo, ele vai dizer assim: não, você não poderia ter vindo de Deus se não fizesse esses sinais, né? Ele já começa com palavras lisonjeiras, com palavras de elogio. Só que Jesus ele corta: tu és mestre e ainda não sabe como é nascer de novo.
né? Ele foi ter a certeza se realmente Jesus era bom ou Jesus era ruim, como a alta sociedade falava. Mas por que a alta sociedade falava mal de Jesus? Porque eles não conseguiam fazer aquilo que Jesus fazia. Só que quando o Nicodemos chegava na periferia, o povo, ó, Jesus abriu o olho do cego, ele curou um leproso, ele curou um deficiente, ele não, vou ter a certeza. Só que ali, naquele diálogo, ele teve a certeza que Jesus não era nada daquilo que ele ouvia, não era nada daquilo que ele escutava, né? Então, é nessa forma que eu venho a explicar aos irmãos. Vamos continuar. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Então é como o pastor falou aqui, que ele tinha a letra, pensava ele que estava fazendo o correto, né? Mas Jesus provou que ali ele precisava ter um novo nascimento se ele quisesse herdar a vida eterna, né? Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração e experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. João 3:5, 20:22, 15:5, 2 Coríntios 5:17. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Então aqui enfatiza que todo ser humano ele precisa ter essa experiência, né? Do batismo nas águas, que ele fala que ele nascer da água e também do Espírito, né? Para provar o Espírito Santo do Senhor. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação de vida no interior, ou seja, nascer de novo. O próprio Senhor Jesus, pode perguntar, irmão Francisco, está ali o microfone. Ei, varão, eu queria te tirar uma dúvida, pastor, a todos. Só dá para saber que tem o Espírito Santo, quem fala em línguas, quem sai sapateando alguma coisa, né? O pastor falou muito isso aqui na doutrina, não foi, pastor? Acerca desse movimento. Muitas das vezes não precisa, entendeu? Sair sapateando, sair bradando, sair rodando. É um sentimento diferente, sobrenatural, que você sente quando você é batizado com o Espírito Santo de Deus. E uma dessas manifestações é o falar em línguas, né? Você pode ver lá no livro de Atos que os discípulos, os apóstolos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram essa manifestação. Tem que estar casado, tem que ser solteiro, isso e aquilo. Eu sou uma prova viva que na época que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu buscava muito. Na ocasião eu não era casado no papel, entendeu? E eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu senti o Espírito Santo e aquela coisa sobrenatural vindo sobre mim. Eu comecei a falar em línguas estranhas ali no meio da igreja, entendeu? Eu saí de mim, eu não era a mesma pessoa. Então foi um acontecimento na minha vida sobrenatural que até o meu próprio pastor duvidou na época. Ele disse para mim: não tem nem perigo de tu ser batizado no Espírito Santo, porque tu vive maritalmente, tu não é casado com tua esposa. Mas logo eu fui resolver a minha situação, entendeu? Mas eu senti que eu fui batizado com o Espírito Santo. Quer fazer algum comentário, pastor? Pode ficar à vontade. Sim, só aí a pergunta do irmão Francisco. Quero só colocar um detalhe aqui. Uma pessoa, uma prova que ele tem o Espírito Santo, ele tem que falar língua? Não. Então vamos só entender uma coisa. Quando uma pessoa decide aceitar Jesus, servir a Deus, nessa decisão aí foi o quê? Foi obra do Espírito Santo, porque está escrito que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a pessoa confessa Jesus, ele já recebe o Espírito Santo para morar nele. Amém? Vou dar o exemplo do irmão Francisco mesmo, e acontece na vida de muitos. A pessoa aceita Jesus de coração, o Espírito Santo mora. A pessoa acaba
negando assim, não vai mais servir a Deus como Deus quer, o Espírito Santo se retira. A pessoa se reconcilia, o Espírito Santo volta a habitar nesta vida, certo? Agora, o processo é assim: o Espírito Santo convence, o homem aceita Jesus, se converte, o Espírito Santo trabalha na vida dele, e à medida que ele vai trabalhando na vida da pessoa, tá? Significa que ele vai se enchendo do Espírito. O enchimento do Espírito é exatamente da pessoa do Espírito, do que ele fala, do que o Espírito pensa, sente. À medida que nós vamos aceitando a nossa vida, significa que nós estamos nos enchendo dessa pessoa, né? Um exemplo prático disso é assim: uma pessoa começa a andar com outra pessoa que não é Espírito Santo, é outra pessoa aqui da terra, daqui a pouco elas estão iguais. Uma começa a pensar igual a outra. Aí alguém diz assim: quem vê a irmã Rita, quem vê a irmã, vê a irmã Rita nela. Quem vê o Rondinelli, quem vê o irmão X, vê o Rondinelli, porque se parece muito, porque eles têm muita aproximação, muito diálogo, muita conversa. É a mesma coisa ao Espírito Santo. Então alguém diz assim: alguém encheu a tua cabeça, por isso que tu está assim, né? A mesma coisa é o Espírito Santo. O povo do mundo diz assim para os crentes: vocês estão loucos, né? Louco por Jesus, né? O Espírito Santo tem nos enchido da palavra de Deus, do entendimento, da pessoa. Isso é um enchimento. Aí o terceiro passo é o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo? Para ficar bem simples, para a gente ter uma ideia assim, ó. O batismo, se imagine um copo, bote água nele. Essa água é o Espírito Santo. Começa a botar água, a água vai subindo, subindo, subindo. Tem uma hora que, se você não parar, o que é que vai acontecer? O copo vai transbordar com água. Esse transbordar, essa é uma visão que muitos têm da experiência com o Espírito Santo. Esse transbordar é o batismo. A pessoa nesse momento fala línguas, entendeu? Então assim, uma pessoa aceita Jesus, obra do Espírito Santo, a pessoa vai vivendo, se enchendo dele. Pode chegar esse momento que ele transborda, vai ser batizado no Espírito Santo, mas a obra do Espírito Santo começa no dia da nossa conversão. O Espírito Santo entra no dia da nossa conversão. Se a pessoa se afastar, ele se afasta. Se a pessoa retornar, ele volta de novo. Amém? Essa é uma pergunta para o senhor a todos. É porque tem uma passagem na Bíblia que fala que o Espírito Santo não fica em canto sujo, né? Não habita em templo sujo, imundo e tal. Que templo sujo e imundo é esse? É aquele templo que é oferecido ao inimigo, que a pessoa vive para as coisas desta vida que desagrada a Deus, certo? Agora, se a gente for olhar para esse templo imundo do ponto de vista de não ser pecador, isso é impossível, porque todos nós somos pecadores. Mas existe aquele pecador que ele luta contra o pecado, ele não quer o pecado, ele não vive do pecado para pecar. Então, na Bíblia fala do pecado voluntário, aquela pessoa que peca voluntariamente, porque ela gosta, ela tem prazer em pecar, né? E tem aquele não, que está lutando contra o pecado, ele peca, ele pensa, ele fala alguma coisa, se arrepende, chora, pede perdão. Ali está o Espírito Santo. Inclusive, um exemplo que eu acho maravilhoso, o diácono Dinelli já citou aqui, o caso de Davi, né? Davi pecou contra o Senhor e ele, quando viu que o Senhor estava se retirando dele, ele: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, Senhor, não saia da minha vida. Então, com certeza, ali foi a vitória dele. É nós clamar por misericórdia, e Deus deu vitória a Davi, dá vitória a todo aquele que um dia venha cair, tropeçar, ele tem a oportunidade, se houver um arrependimento sincero, né? Tá bom? Eu acho interessante que o Rondinelli citou aqui Saul, né? Saul, o arrependimento de Saul foi mais uma desculpa. Ele não houve tristeza, não houve quebrantamento de coração, e Deus é quem vê isso aí, tá certo? Então isso é importante. Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 47, no livro de Ezequiel 47, ele fala que um varão chamou Ezequiel numa visão para caminhar, certo? Então ele mede 1000 côvados, e Ezequiel ele começa a andar com aquele varão, que no caso é no simbolismo de Deus, né? Que era Deus, o próprio Deus. Então ele começa a se encher, né? A água bate no tornozelo, ele anda mais 1000, bate no joelho, bate na cintura, e tem uma hora que Ezequiel ele tem que ir a nado de tanto cheio que ele está, né? Então, quanto mais caminhamos com Deus, mais se enchemos do Espírito Santo, né? A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus.
A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Então a questão aqui é sobre ser religioso, né? Ah, qual a tua religião? Minha religião é Jesus Cristo, né? Que é Jesus Cristo que salva, que leva para o céu. Eu sei que levamos uma bandeira de evangélico, né? Somos cristãos. Mas aqui está enfatizando que a religião não faz nascer de novo, e sim Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Então, mesmo ele sendo, aqui é profundo, ó, mesmo ele sendo uma pessoa que conhecia profundamente Deus, isso através da lei da Torá, que eles realmente liam e se aprofundavam, né? Na lei da Torá. Segundo a tradição monoteísta, que é a adoração de apenas um Deus, né? Do judaísmo. Os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Então, muitas das vezes há o conhecimento, a letra, né? E muitas das vezes a alma está vazia. Era o exemplo da alma de Nicodemos, que era preenchida com o Espírito Santo de Deus, o qual ele não tinha. Não é assim, pastor? Pode fazer. Tem um ponto aqui que eu considero importante a gente ressaltar aqui, porque isso é ouvido no meio dos cristãos, tá certo? Tem cristão que diz assim: eu não sou religioso. Nós somos religiosos, tá? Agora, quando diz aqui que a religião ela é incapaz de dar vida, de salvar, é porque a religião em si, ela é isso aqui, ó, que está na segunda parte. Ela é o conhecimento, ela é o aprendizado, ela é a informação, ela é enfim, tudo que envolve a liturgia, tudo ali, o culto, vir à igreja, ir ao templo. Isso é ser religioso. Isso não é suficiente para se salvar, nem para ter vida espiritual, amém? Não é suficiente. Estou falando suficiente, mas é necessário, tá? Por que eu falo isso? Eu já ouvi pessoa dizer assim: ah, você só vive na igreja, você é muito religioso. Sim, mas o melhor lugar para se adorar a Deus é no templo, sim ou não? A Bíblia diz que os discípulos, lá no início da igreja, todo dia eles estavam no templo. E eu vou mais além. O culto não muda a vida de ninguém, se a pessoa não adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, tá? Então eu quero só deixar bem claro que o fato de ser um religioso pela frequência na igreja, nos trabalhos do Senhor, isso é religiosidade. Agora, o que muda a vida das pessoas, o que transforma as pessoas é adorar a Deus, é deixar a palavra de Deus pregada, ensinada, operar na nossa vida, é deixar o Espírito Santo agir, porque realmente tem muita gente que é só religioso, é uma coisa na igreja, em cima do púlpito, está envolvido com as atividades religiosas, mas a vida prática, as pessoas dizem: isso é crente na igreja, então é só um religioso. Agora, se eu for crente na igreja, na escola, no trabalho, na minha casa, onde eu estiver, eu sou o servo do Senhor, aí eu não sou só um religioso. Nicodemos era um religioso, inclusive um dos principais, mas lhes faltava o Espírito, não é isso, Diácono Dinelli? Então a diferença está aí, tá certo? Que a gente, se alguém disser: você é religioso? Sou, mas muito mais um adorador, muito mais um servo de Deus pelo Espírito de Deus. Aí está perfeito. É aquela questão, amados irmãos, de estar todos os dias no templo, participar da escola bíblica na segunda, doutrina na quarta, culto de oração na sexta, Santa Ceia no sábado, pior, ir para o culto no domingo, e não se ligar no Espírito Santo, não dar lugar ao Senhor, não deixar a palavra entrar no coração. Aí ele vai ser só um frequentador. Aí muitas das vezes já ouvi pessoas dizerem, não aqui, mas onde eu me congregava, que eu vou para a igreja todo culto,
entro da mesma forma e saio da mesma forma. Mas aí por quê? Porque não se ligou e não deu lugar ao Espírito Santo. Não deixou a palavra enraizar, a palavra fazer morada, a palavra entrar no coração, a palavra crescer, a palavra dar fruto, porque a palavra do Senhor, ela liberta, ela cura, ela ressuscita, ela salva. O próprio Senhor Jesus disse por discípulos já em João 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado, né? É deixar a palavra entrar no coração, é não dar lugar, hoje é o irmão que está pregando, o irmão A, o irmão B, o irmão C. Muitas das vezes, lá vem um noivo. Quem foi que disse lá vem um noivo? Ninguém sabe. Porque as pessoas hoje em dia dão mais alusão ao pregador da mensagem do que a própria mensagem. Se for o pregador eu vou, se não for eu não vou. Mas muitas das vezes Jesus está falando num louvor, numa pregação de uma pessoa que não é muito eloquente. Mas por a pessoa não receber, não abrir o coração, ela entra da mesma forma e sai da mesma forma. E vira um religioso como Nicodemos. É assim, pastor? Amém. A irmã Ana Amaro quer... Deixa só ela comentar, irmã Rita, aí depois a irmã comenta. Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Só uma dúvida, assim, que eu já vi, essa questão do batismo, né, com o Espírito Santo. Depende de Deus querer ou é uma busca que depende de nós? Eu creio que pela busca, a pessoa busca pelo Espírito Santo. Quando eu me batizei, eu tiro por exemplo próprio, eu buscava, pastor, todos os dias eu estava na igreja, estava frequentando, estava visitando, estava orando, estava buscando em casa. Tinha hora que no trabalho eu começava a chorar sozinho, tão cheio que eu estava. Os irmãos, o que é que você tem? Eu dizia, cara, uma coisa sobrenatural veio sobre mim e eu comecei a chorar, entendeu? Eu busquei de novembro, quando eu me reconciliei, até fevereiro. Eu fui batizado em fevereiro com o Espírito Santo de 2015, entendeu? Então, pela busca da gente, nós temos que buscar pelos dons e pelo o batismo no Espírito Santo. Eu creio assim. Aí o Senhor, ele faz morada, e na hora que ele acha viável, é como o pastor disse, o copo vai enchendo, tem uma hora que ele transborda, que isso significa o batismo com o Espírito Santo. Não é assim, pastor? Pode falar, pastor. A irmã Ana fez uma pergunta muito boa. Depende de Deus ou de nós? Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Amém? Pastor, Ele mas quer, assim, só uma dúvida, porque eu já vi muitos relatos sobre isso. Eu vi uma mulher de um pastor falar que ela tinha medo de ser batizada com o Espírito Santo. E ela questionava com ela mesma em Deus que não queria. E ela disse que um certo dia estava em uma vigília e foi batizada com o Espírito Santo. E ali, na hora que o Espírito Santo queria batizar ela entrava em questionamento, porque ela tinha medo, né? Ela disse que não sabe por que ela tinha medo, mas mesmo assim ela foi batizada. Então, eu acho, não teve busca dela. Outra pessoa que passou uma vida errante toda, mais de 15 anos, bem íntima minha também, quando ela aceitou, ela foi batizada com o Espírito Santo com 6 meses que ela estava na igreja. E ela disse também que não queria, mas de repente ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por isso eu estou perguntando, depende de Deus ou depende de nós? E eu conheço mulheres de pastores, que a gente sabe que é uma mulher de Deus, é uma pessoa que dá testemunho, tem um bom testemunho, e ela disse que não é batizada com o Espírito Santo. Eu acho que uma palavra que tem que ser explicada aqui é a questão do medo. Por que a pessoa tem medo de ser batizada com o Espírito Santo, né? Por quê? O batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada nas águas, ela não é mergulhada nas águas? Uhum. Alguém tem medo de ser mergulhado nas águas? Tem pessoas que dizem que tem medo porque tem medo de se afogar, né? Entra água no nariz, mas a gente manda apertar o nariz e tal. Agora, ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa. Jesus pega e nos coloca no Espírito Santo, né? E somos tomados pelo Espírito Santo. Então, essa questão do medo, eu já ouvi alguém dizer, eu perguntei, por que você tem medo? Não, eu tenho medo, ouça bem aqui, ó. Eu tenho medo
porque pode ser de mim mesmo, eu posso estar falando as línguas de mim mesmo. Eu já ouvi algumas pessoas dizer isso, tá? Agora vamos entender uma coisa. Quando eu aceito Jesus de coração, obra do Espírito Santo, ele vem morar em mim, não é isso? Sim. Aquela pessoa que mora conosco 24 horas, nós temos que ter medo de alguma coisa dessa pessoa? E sabemos que ela é maravilhosa? Não. Está na nossa casa, mora conosco. A gente pode dormir, descansar. Então, o medo que eu ouvi, eu não sei qual é outros medos, era de estar falando da própria pessoa. Tá. Agora, como é que eu sei que eu vou estar falando de mim mesmo ou do Espírito Santo? Vou lhe dar uma dica aqui que ela valeu muito para mim, que eu também tinha essa dúvida antes de eu ser batizado, e eu buscava muito, tá? E essa busca, essa busca, ela não é só numa oração, ela não é só numa campanha de batismo com o Espírito Santo, que nós podemos fazer sim, mas essa busca tem que ser 24 horas, a melhor busca é a minha vida com Deus, porque tem pessoas na igreja que profetizam e falam língua estranha, que tem gente que não acredita que é Deus, pela vida que ele vive, às vezes até no culto, não dá um glória a Deus no culto, aí daqui a pouco começa a falar língua, quando começa a pegar um microfone e falar, né? Até tem quem diga que o poder de muitos crentes está no microfone, né? Ele soltou o microfone, murchou, pegou o microfone, parece que está aqui o poder, né? Não, o poder está em Deus, e Deus nos dá. Então vamos lá, eu fiz uma descontraçãozinha, me perdoe, mas enfim, essa busca é a nossa vida. Agora a dica é, como é que eu sei que o Espírito Santo está me batizando? Como é que eu sei que eu estou sendo batizado? Vai acontecer um sobrenatural, ele falou muito bem, um sobrenatural de Deus. Você está louvando, está orando, está glorificando a Deus no culto, de repente você é tomado de uma forma que não é normal. Você tem um Espírito Santo, mas naquele momento é diferente. É diferente. E um outro ponto que é certo, seu coração parece que vai derreter aqui dentro, seu ser aqui dentro parece que vai derreter, você sente calor, você sente assim, algo extraordinário, um sobrenatural de Deus muito grande. Nesse momento você fica dando glória a Deus, aleluia, glória, fica glorificando, fica adorando, não tenha medo não, pode ficar adorando. Aí você vai dizer glória a Deus, vai sair a língua estranha. Você vai dizer aleluia, vai sair a língua estranha, porque a Bíblia diz que era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Talvez alguém diga assim, o pastor Vicente não fala muito em língua estranha. Eu falo quando o Espírito Santo me dá, porque língua estranha não é para ninguém ficar falando na hora que quer, quando sente. Tem pregador que fala língua estranha para o povo crer nele, sabia disso? Para o povo achar que Deus está com ele. Não, a minha vida é quem disse, eu estou com Deus, o meu testemunho. Sim, irmã? Só mais uma dúvida também, aliás, são muitas dúvidas, mas é claro que eu não posso falar tudo, né? Outra coisa, a minha salvação, ela depende dos dons ou dos frutos? Vamos entender aqui. Primeiro, a salvação é pela fé e graça, amém? Misericórdia de Deus. Eu digo que, assim, como é que nós cremos? Uma pessoa é salva pela fé e pela graça, pela misericórdia de Deus. As obras, nós inclusive lemos na aula passada, se eu não estou enganado, ou foi na doutrina, as obras que um crente pratica não é para se salvar, é porque ele é salvo. É a obra de quem é salvo. Os frutos, como o irmão Francisco já colocou aqui também, só, né? Tá, os irmãos estão bem afinados, olha. Os frutos é do Espírito. Então, a pessoa aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo para morar nele. Tem o Espírito Santo, naturalmente os frutos vão aparecer, amém? Amém. Produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos vão aparecer. Aí, a pergunta é, se eu não pratico fruto e não tenho dons, eu estou salvo? Os dons eu não falo tanto, porque os dons é mais uma experiência de poder sobrenatural de Deus. Agora, fruto, meu irmão, o crente que diz que tem o Espírito Santo e não produz frutos, é um escândalo, é uma vergonha, é um péssimo testemunho. Ele tem que cair nos pés de Jesus e pedir mais misericórdia a Deus, porque a salvação dele está em risco. Porque os frutos é um resultado
é um resultado da presença de Deus na nossa vida. As obras é um resultado da presença de Deus na nossa vida. Sim, irmã. Pois era só essa dúvida, porque há muitos anos atrás eu tive muito contato com a irmã que era crente e ela falava muito sobre isso. Ela dizia que os crentes, né, as pessoas evangélicas, elas estavam mais preocupadas com os dons do que com os frutos. Sim, prioridade mas na aos verdade frutos. que nós tínhamos que nos preocupar era com os frutos. Primeiro os então frutos. agora o Senhor tirou toda a dúvida Com certeza. que eu tinha, né? Primeiro é os Que eu frutos. também acho que seria isso. Com certeza. Mas eu queria ter essa confirmação. Por isso que o ensino da palavra é muito importante para a pessoa saber qual é a vontade de Deus, para que o Espírito Santo possa achar no lugar dele e o Espírito Santo gerar nele frutos, tá certo? E quando ele começa a gerar frutos, com certeza daqui a pouco vem o batismo no Espírito Santo, tá bom? Tem Vamos lá. uma passagem no Velho Testamento que as pessoas usam muito para fora de contexto, né? Que o povo de Israel, ele estava mostrando os frutos. Eu pequei, mas eu tenho frutos. Aí tem uma frase que o profeta diz: seus frutos para Deus, suas obras para Deus são como trapo de imundície. Mas dentro daquele contexto de que eles pensando que eles fazendo a obra podiam fazer o que quisesse. Aí tem pessoas que usam esse texto para dizer que as obras não são importantes. Não, eu não vou ter obra, eu não vou fazer obra dentro da casa de Deus, porque a palavra de Deus diz que as minhas obras para Deus são como trapo de imundície. Mas por quê? Porque usa a Bíblia fora de contexto. Ali foi para uma ocasião, porque eles estavam pensando que eles podiam fazer o que quiserem, e eles tendo obra, eles anulavam aquele pecado. Só que o profeta, falando por Deus, disse que não era bem assim, né? Pode falar, irmã Francinete. Sobre o batismo, né, pastor? Que o batismo é uma coisa sobrenatural, né? Que vem de Deus, né? E para a gente receber o batismo, a gente não recebe só em igreja, só dentro da igreja, não. O Senhor pode batizar a gente na rua, dentro do ônibus. Eu já vi um irmão sendo batizado no meio da rua. De repente, ele estava andando, eu conheço ele. Convivi com ele também. Ele tinha muita vontade de ser batizado na igreja. Ele dizia assim: eu acho muito bom, muito bonito as pessoas que é batizado, mas eu tenho vergonha de ser batizado. Eu só quero ser batizado dentro da igreja. E ele não perdia um culto, ele não perdia nenhum trabalho. E toda vida que ele vinha, ele chorava. Irmã, ele chorava mesmo. Na hora da oração, a gente chorava com ele também. A vontade que ele tinha. E um dia a gente viu ele sendo batizado no meio da rua. Quando ele foi sendo batizado no meio da rua, foi uma coisa assim, sobrenatural. De repente, ele estava conversando, depois começou a dar glória a Deus, aí Deus tomou ele. Irmão, foi um negócio tão engraçado. Você me acredita que ele saía nas portas, batendo nas portas, falando de Jesus para todo mundo nas portas. A irmã Francinete colocou um ponto importante. O batismo é pessoal, a pessoa com Deus pode acontecer na igreja, em qualquer lugar que ele estiver na presença de Deus. Ótimo. O diácono Gustavo quer falar. A irmã Rita, faz tempo, pastor. Depois a irmã Rita. Eu salvo na igreja, com a glória do Pai do Senhor Jesus. Irmão, desde que eu aceitei Jesus na minha vida, eu me batizei perto de Umbanda, lá no Icaraí, na praia deserta mesmo. Na igreja pentecostal. Perto de quê, Gustavo? Igreja pentecostal, imitador de Cristo. Minha avó me levou. Aí eu me batizei nas águas lá. Aí minha avó passava todo dia ir para a igreja, eu ficava em casa. Aí eu não ia para a igreja, porque a igreja é lá no Punado do Calcaia. Aí eu ficava na sede, que era no Parque Albano. Vou ficar em casa aqui, vou orar. Aí quando eu botei meu joelho no chão, meu irmão, minha avó foi para a igreja, eu fiquei em casa. Aí eu botei o joelho no chão, orei. Eu senti algo sobrenatural na minha vida. Eu senti o Espírito Santo de Deus. Aí para me sentir o Espírito Santo de Deus na minha vida, naquela hora, eu perguntei a Deus: Senhor, é o Senhor que está comigo agora ou é o Satanás? Porque eu me arrepiei todinho nesse dia. Aí no outro dia na igreja eu fui batizado com o Santo de Deus. O meu irmão que estava do meu lado, ele interpretou todas as minhas línguas que eu falava. Receba que Deus está te dando, Deus vai te dar mais. Irmão, tirou até a gravata dele e deu para mim. Aí eu me enchi, até hoje me renovei, pastor. Para a glória de Deus. Às vezes quando eu estou falando isso, eu pergunto: Senhor, é de mim ou é do Senhor? Amém. Glória a Deus. A irmã Só lembrando, falando para a irmã Ana e para os irmãos, Mateus 5, 7 e 7, pedi e dá-se-vos-á.
O Espírito Santo vem sobre nós, mas nós temos que pedir. Pedir, glorificar, orar. Isso. E eu quero também falar de Nicodemos. Vamos nos comportar que nem ele. Ele era príncipe de Israel, era mestre. E quando ele foi ao encontro de Jesus, ele ouviu falar de um mestre, de um rabi, que é considerado o mestre dos mestres. Então, quando ele soube de Jesus, o que ele fazia, ele pensou, eu quero ver o que é que ele faz a mais, que eu sou mestre em Israel e não faço. Foi quando ele perguntou, de onde vinha tudo aquilo que ele fazia? Como era que podia ser isso, que ele não fazia, ele sendo mestre? E a resposta está aqui. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Se nós buscarmos esse novo nascimento através do Espírito Santo, podemos ter certeza que Deus vai selar, vai dar para nós as línguas e os dons e tudo quanto nós pedimos. Mas é necessário que nós abramos o coração para pedir e buscar o Senhor Jesus. Alguns falam assim que Nicodemos era muito rico e quis esconder-se. Na verdade, não foi isso. Ele foi comprovar aquelas obras que Jesus fazia, como que dizendo, eu quero fazer também. Mas Jesus tinha negócio com ele com o Espírito Santo, o novo nascimento. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu acredito que ele deve ter se convertido, não é possível, né? Amém? Eu acredito também. Pode ir, Diácono. No entanto, que lá na frente ele intercede por Jesus, né? Ele defende Jesus quando os fariseus estão atacando. E uma coisa bem interessante lá onde eu me congregava, que o pessoal era movido era chamado os corinhos, né, de fogo. E muitas das vezes quando começava a tocar ali no culto de libertação na terça-feira, as irmãs começavam a rodar, né? E teve um certo dia que o baterista errou a virada, pastor. E a banda parou. Eu sei que a irmã parou e começou a olhar assim para trás e parou de fazer o que ela estava fazendo. Então, ela não era movida pelo Espírito Santo. Elas eram movidas pelo movimento que a igreja fazia, entendeu? Então, o baterista errou a virada e a banda parou. Quando a banda parou, ela estava rodando, parou e começou a olhar para trás, né? Olhando para trás e querendo que a música continuasse para ela continuar fazendo o que ela estava fazendo. Então, o movimento desse não poderia ser do Espírito Santo, e sim era coisa da carne, né? Pode continuar, irmã. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. João 3:2. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Então isso aqui já foi comentado várias vezes, né? Eu vou adiantar. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. João 16:7 ao 11, Romanos 8, capítulo 8, versículo 5 ao 7. É aquela história, ele tinha a letra, mas não tinha o Espírito Santo, né? Então, o Senhor Jesus foi oferecer para ele aquilo que o faltava, né, na vida dele, para ele nascer de novo, que era o Espírito Santo de Deus. O novo nascimento e o seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, João 3:31, Gálatas 6:15 e 1 João 3:9. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos, né? O Senhor Jesus, que foi dado todo o poder em cima do céu, debaixo da terra, em cima da terra. Glória a Deus. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vem de cima, de Deus e de mais ninguém. João 1:13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1:13. Então mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, né? Então do próprio Deus. Glória a Deus. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Vamos entender. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente
ao seu sentido. João 1:33, 4:7, 14 e capítulo 7, 38 ao 39. Então, batismo com água, né? De acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir-se à antiga lei, né? Se batizava com água. Pode dar o microfone a ele ou irmão Cid? Pai do Senhor a todos. Eu queria só tirar uma dúvida, diácono. É porque eu já vi muito pastor falando que o batismo tem que ser em água corrente ou em piscina, não dá errado. Não, acho que onde houver água, né? O interessante é que vem a água. Vemos aquele exemplo, né, do eunuco. Eles pararam, foi ali na carroça. Filipe apresentou Jesus, o Espírito Santo enviou Filipe até aquele eunuco. Ele diz: o que é que me falta para me batizar? Ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele creu, e ali tinha água, né, pastor? Ali eu creio que não seria uma água muito limpa, uma água corrente, né? A Bíblia fala que era água. Então ele foi lá, levou o eunuco foi batizado e foi transformado, e ali Filipe foi arrebatado para outro canto, né? Então não é necessário, eu creio que é muito de tradição, né, pastor? De ser batizado em água corrente, ou piscina limpa, ou água suja. Independente de qualquer coisa, eu creio que a palavra de Deus fala de água, né? Pode falar, pastor. O batismo. Existe essa interpretação que tem que ser em água corrente. Agora, quando a gente pega a palavra batismo, no original é baptizo, e lá no original significa sepultamento. O apóstolo Paulo, falando sobre o batismo, ele diz que o batismo nas águas, ele tem a semelhança de quando Jesus foi sepultado e ressuscitou. Então o batismo, ele é simbólico. O batismo não salva, não transforma ninguém. O batismo é só uma demonstração pública da nossa confissão de fé. E nessa confissão, quando a pessoa é mergulhada nas águas ou na água, ela tem que ser mergulhada na forma de um sepultamento, que é semelhante a Jesus que foi sepultado. Então ele tem que ser coberto pelas águas, pela palavra original, pelas águas. E quando ele ressurge das águas, é a semelhança de Cristo quando ressuscitou. Então quando a pessoa está se batizando, ela está dizendo, declarando sua fé ao mundo, e está dizendo no batismo: agora está sendo sepultado o velho homem e ressurgindo o novo homem. Essa transformação acontece no ato do batismo? Não. Essa transformação já tem que ter acontecido, amém? O homem, quando vai ao batismo, ele já tem que ter morrido para o mundo, ele já tem que ter declarado dentro dele agora que ele é uma nova criatura em Cristo. Agora publicamente ele vai anunciar, vai dizer que o velho homem, o velho homem está sendo sepultado agora, e o novo homem, quando eu sair das águas, eu estou dizendo, eu sou uma nova criatura. Isso é uma demonstração do que já aconteceu na minha vida. Agora vamos à pergunta do irmão: essa demonstração tem que ser em água parada ou em água corrente? Biblicamente, pela interpretação literária, a raiz da palavra, não faz diferença, tá bom? Quem defende que só tem valor na água corrente, diz que é porque João Batista batizou num rio, mas João Batista batizou porque era um batismo público. Nós batizamos já em rio, em açude, em lagoa, em tudo quanto é lugar, né? Em piscina, agora tem um tanque aqui, porque o batismo não salva, o batismo não transforma ninguém. O batismo é uma demonstração pública que Jesus ordenou para que se batizasse, anunciasse publicamente. O batismo, também nas tradições antigas, até em outras religiões, significa também a iniciação da fé, tá certo? É quando a pessoa aceita o batismo. Inclusive até em comunidades que não tem nada a ver com religião, tem um batismo lá, né? O cara leva uma surra, o cara tem que tomar não sei quantas garrafas de cachaça, tem os batismos deles lá, né? O nosso é bíblico, é do jeito que está na Bíblia. Então vamos lá, a resposta: pode ser batizado sim, meu irmão, em água parada, em água corrente, tá bom? Porque há também quem diga que na água corrente as águas levam os pecados da pessoa. Não, nós não acreditamos nisso, porque os nossos pecados são removidos e lançados nas profundezas do inferno, pelo sangue no mar do esquecimento,
pelo sangue de Jesus, ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlate, ele tornará branco como a branca lã. Então, não é água física, né, que vai transformar ou mudar a vida de ninguém, mas o batismo é a ordenança de Jesus, a igreja deve praticar e nós praticamos como uma declaração pública de fé. E nós estamos irmão Francisco, vai ter os estudos para o batismo, tá bom? Irmão, vem para o irmão aprender e perguntar mais para nós. Glória a Deus, vamos dar continuidade à lição. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5,17, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. O próprio Senhor Jesus, ele passou pelo batismo nas águas, né? Depois que ele foi tentado no deserto, ele foi ali até o Jordão, onde João Batista batizou, e ele passou por esse processo, né? Mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Aí já saiu do simbolismo do batismo físico com a água, né? Para se fazer presente Jesus na vida da gente, né? Que é aquela água que jorra para a vida eterna. Aquele que beber dessa água do poço terá sede, ele falou para a mulher samaritana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, não tornará mais a ter sede, porque fará em si uma fonte de água viva. Né, pastor? Mas a fonte seca, pastor? A fonte seca? Não. A fonte que está na pessoa, entendeu? A fonte da água viva, se ele retirar, ela seca. Tem que manter a fonte viva para que ela jorre para a vida eterna, né? Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Glória a Deus. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, o mistério da fé. Glória a Deus. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, tópico 1. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com um cumprimento pleno em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, 4. Pode comentar, pastor? Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância. Traduzida pela Septuaginta da palavra grega diatek, de acordo com Jeremias 31, ela tem um sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31. Eu creio que esse Jeremias 31, ele está profetizando, né, pastor, a vinda de Jesus para fazer o concerto da nova aliança, que seria a aliança do sangue, né, do sangue de Cristo. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo.
Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Mateus 1, 22, 23, João 1, 14 e 1 Timóteo 2, 5. E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 21 ao 23. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para sua pessoa: lei, profetas e escritos. Lucas 24, 44. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Glória a Deus. É interessante o cristão começar a sua nova caminhada de fé pelo Novo Testamento, né? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam a vida de Cristo, né? Eles também tiveram muito bom testemunho. Mas por que o cristão ele deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento? Porque relata o nascimento de Cristo até a sua morte, a ascensão ao céu, depois o ministério do apóstolo Paulo, que faz a continuação, né, pastor? Como é, irmã Vera? E também vivendo no tempo da graça, né? Saímos do tempo da lei, que é o Antigo Testamento, e vivemos no tempo da graça. Ó, irmãos, um ponto importante. Toda pessoa que vai iniciar a leitura da Bíblia, a gente aconselha que inicie no Novo Testamento. Diácono Dinaldo já pontuou algumas razões, né? Vai conhecer Jesus, a história de Jesus. E, ao mesmo tempo, não só a história, vai ver os ensinos do Senhor Jesus, os ensinos dos apóstolos, principalmente de Paulo, o diácono Dinaldo colocou, para poder depois ler o Antigo Testamento e entender. Todos os crentes, quase todos que começaram a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, quando eles chegam no Novo Testamento, eles chegam um crente muito duro, quase sem misericórdia. No Antigo Testamento Deus tinha misericórdia? Tinha, mas no Novo muito mais, pelo sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus está clamando o tempo todo pela humanidade, certo? A palavra graça, que a irmã Vera colocou aí, com certeza no Novo Testamento ela é muito bem apresentada, a graça de Deus, graça, favor imerecido de Deus. Mas a graça de Deus começa aonde? Quem sabe dizer onde é que a gente vê a primeira vez a graça de Deus na Bíblia? Pode falar. Adão, onde é que você está, Adão? É graça. É graça. A graça está em toda a Bíblia. No Novo Testamento ela é mais explícita e ela é mais percebida e nos traz grande alegria por causa do sacrifício de Cristo. Mas quando Adão pecou, Deus saiu procurando Adão. Deus não sabia onde era que Adão estava, Deus não sabia o que Adão tinha feito, mas Ele queria que Adão viesse a Ele, Adão se arrependesse e Deus iniciasse um novo processo com Adão, agora pecador. Amém. Sim, irmão Francisco, o microfone para o irmão Francisco. A paz do Senhor a todos, pastor. O pastor queria saber se no Velho Testamento para o Novo a salvação ficou mais fácil depois do sacrifício de Cristo. Eita, irmão Francisco, logo vai ser um professor aqui de escola bíblica, como é afinado, viu? Era mais fácil lá? Lá não tinha salvação. Lá não tinha salvação. Por que não tinha salvação? Porque a Bíblia diz que só o sangue de Jesus Cristo é que pode realmente purificar os pecados do homem. Então entende-se o seguinte, que quando o homem pecava no Antigo Testamento, ele não era
destruído, né, logo ali o povo de Deus, porque era oferecido um sacrifício de um animal. Mas ficou bem claro no Novo Testamento que aquele sacrifício, ele só expiava o pecado do pecador, e Deus não aplacava, Deus não destruía, não matava fisicamente e não estava condenado eternamente, só expiava. Então muitos teólogos, e eu concordo, que aqueles animais eram um cheque predatado, para pagar, para poder pagar os pecados daquele povo. Por isso que eu digo que não tinha salvação no Antigo Testamento. E quando Jesus veio, tudo aquilo era mostrando Jesus, aquele sacrifício, tudo era Jesus. Quando Jesus vem, ele faz um sacrifício único e eterno, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Inclusive, quando Jesus desceu as partes inferiores, as profundezas do inferno, a gente não sabe se é debaixo da terra, em que lugar é o inferno, né? Tem esse estudo, tem essa questão, mas enfim, o inferno, quando Jesus foi lá, que ele ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, e andaram em Jerusalém, ressuscitaram mesmo, tá? E houve uma mudança de lugar, né? Do seio de Abraão para o paraíso. Então, houve com a morte de Jesus, os que morreram na esperança, tá? Eles alcançaram a salvação também em Jesus Cristo. Amém? Jesus é tão misericordioso que ele pegou, quando Jesus morreu, o inimigo, ele pensava que aquelas almas que morreram antes de Cristo já estariam condenadas, né, pastor? Mas o Senhor Jesus, ele desceu ao céu da terra para pregar e salvar aquelas almas, entendeu? Que teria morrido sem ouvir falar de Jesus. Então ele resgatou aquelas almas para que não morresse sem salvação, entendeu? Não tivesse a condenação. E muitas das pessoas dizem que o tempo da graça, ele é melhor do que o tempo da lei, mas o próprio Jesus, ele diz, porque a lei de Deus, irmão Francisco e igreja, não tem brecha, né? A lei do homem, ela deixa brecha. Quando a pessoa mata, rouba, faz algo, o advogado, ele vai buscar uma brecha na lei para poder a pessoa não ser presa, mas a lei de Deus, ela não deixa brecha. O Senhor Jesus disse, foi dito aos antigos, que aquele que adulterar será apedrejado. Agora vos digo que aquele que olhar numa mulher e atentar em desejá-la, já adulterou no seu coração. Antigamente tinha que conceber, e as pessoas viviam nesse risco de ser apedrejadas. Então o Senhor Jesus, ele vai dizer que só em desejar no seu coração, ele já adulterou com ela. Mas por que adulterou com ela? Porque ela serviu de pedra de tropeço e você adulterou com ela. Então a lei, a graça, ela não está mais fácil. O Senhor Jesus, ele deixou ali um pouco mais difícil do que no tempo da lei, né? Que muitas das vezes as pessoas pensam, eu vivo na graça, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é bem assim, né, pastor? Bora. Mas só lendo aí rapidinho. Eu queria fazer mais rápido. Sim, irmão Francisco. Volta onde, pastor? Aqui é que não leu aquele não, né? Esqueci a pergunta. Esqueci. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Conclusão. Todos juntos. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus.
Mateus, nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Convido a nossa irmã diaconisa Vera a apresentar as classes. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos à apresentação das classes. A classe Soldadinhos de Cristo. 1, 2, 3. Então, como Deus havia me estado. Mais uma vez, bem bonito. 1, 2, 3. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. Neemias 2:18a. Louvado seja Deus, até que enfim saiu, né? Glória a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 9 alunos presentes, adultos. Vamos ficar todos de pé e vamos ler a verdade prática. Show? Vamos lá? 1, 2, 3. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 17 alunos presentes, 2 visitantes, que é o irmão Francisco e a irmã Marta, né? Ela está ali, sentadinha ali. Já é a segunda vez que eles vêm, né? Segunda-feira passada e hoje. Glória a Deus. Aí tivemos 17 Bíblias, total de assistência de alunos em sala, 19 alunos. E amém. Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero parabenizar todos que participaram, tá bom? Diretamente. E os que não participaram, parabéns por estar aqui. Me dá grande alegria ver vocês aqui. Agora perguntem: pastor, mas eu fico com medo, eu fico temeroso. Não, aqui é a nossa escola, amém? E nós gravamos, para eu estudar mais o que vocês estão perguntando, porque assim vocês pegam a gente de surpresa. Aqui às vezes a gente não tem, né, uma explicação bem contextualizada, né? E fica às vezes uma palavra como se fosse eu acho, eu penso, e tem que ter Bíblia, né? Mas eu creio que foi bom, tá bom? Não deixe de perguntar, de tirar suas dúvidas. Vamos orar e agradecer em nome de Jesus. Vamos colocar nessa oração a irmã Sandra Regina. Ela está melhor, irmão João? Está melhor, né? Vamos orar pela irmã Sandra Regina. Lembre de mais pessoas que estão enfermas, peça saúde, e vamos agradecer a Deus por esta lição maravilhosa. Oremos, você pode orar comigo, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos deu aqui de aprendizado. Obrigado, Senhor Deus, por esta lição maravilhosa para as nossas vidas. Espírito Santo continua operando em nós e nos dando entendimento e compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, os Teus planos e projetos para com a humanidade. Queremos estar, meu Deus, no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Abençoa cada filho Teu nesta noite. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, diaconisa Lúcia Vidal, Francisca Vidal, diaconisa Josefa, irmã Maria Melo. Meu Deus, abençoa maravilhosamente, com saúde as Tuas filhas. Pedimos pela irmã Sandra Regina, tem misericórdia, Senhor, repreende todo vírus, todo mal. Olha para os demais que estão enfermos, Senhor, que o Seu nome não são citados. Opera a cura, o milagre para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Pedimos a proteção, a guarda do Senhor no retorno para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Nos abençoa, nós e a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.